Olá, réplica e tréplica, nesse momento, a partir de agora, para a polêmica sobre o pedido pela Advocacia Geral da União de afastamento do relator das contas do governo Dilma no TSU, o ministro João Augusto Nardes. A alegação é de que ele, como magistrado, não deveria ter antecipado o seu voto. Ele diz que fez isso tecnicamente, porque é uma praxe entregar o voto por escrito aos demais colegas. Como os senhores analisam isso? Júnior Piaia, PCdoB, Zilar Breitenbach, PSDB. Primeiro quero cumprimentar o deputado Piaia, que assumiu há poucas 2 semanas, é da nossa região, Noroeste Colonial. E, olha, eu vejo como mais uma tentativa da presidente Dilma evitar que ela seja penalizada. Eu não digo, nem falo em impeachment, pelo que ela cometeu de irregularidades nas contas. E primeiro ela tentou desqualificar o ministro Nardes, culpando-o de fatos que não foram comprovados. E agora, nas vésperas do relatório ser entregue, ela novamente pede aos seus ministros que desqualifiquem o ministro Nardes e impeçam ele de ser o relator. Eu acredito que o Tribunal de Contas da União faz um trabalho sério e é uma instituição que nós temos que ter ainda a confiança de acreditar pelos apontamentos que faz, pela toda a caminhada correta do ministro Nardes. Até estive analisando os ministros que lá estão, alguns mais qualificados, outros menos, nessa composição, mas querer dar um golpe na véspera de apresentação das contas, sobre os mais diversos argumentos, é mais uma das tentativas da nossa presidente com a sua equipe. O senhor concorda que é uma tentativa de golpe? Eu acho que não, eu acho que é muito forte a palavra golpe. Eu quero dizer o seguinte, esse é um problema político. Porque se fosse de natureza técnica, esse era um problema que já teria sido enfrentado desde o governo Fernando Henrique, porque essas mesmas ditas pedaladas já são práticas na contabilidade nacional desde o período do governo Fernando Henrique. Parece que eu não entender, foram as chamadas pedaladas fiscais e mais 11 apontamentos. Sim, mas os 11 apontamentos têm esclarecimento. Na verdade, o que está se apegando mesmo como argumento fundamental é a questão das pedaladas, né? Porque essa é a essência, o fundamento principal do voto. Então, se fosse técnico, bom, o ministro, naquilo que ele diz que fez tecnicamente, ele poderia ter feito isso intracorpo, ou seja, para os seus pares, e não ter divulgado na imprensa, como ele fez. E é suspeita a partir disso? Claro. Declarar? Até porque existe também, ele próprio é suspeito em outras ações e tem agora muito pouco, né? Pouco tempo atrás, na Operação Zelotes, há fortes indícios de ligação dele com problemas de evasão fiscal, por exemplo. Então, é óbvio que isso está dentro de um contexto nacional de acirramento da luta política, obviamente daqueles que não concordam com a linha que vinha sendo adotada por esse governo e usa isso como um instrumento agora para dar continuidade a essa disputa política e talvez, quem sabe, até como motivo principal para retirar a presidente através de impeachment. Então eu quero repetir aqui, eu reconheço que o governo tem problemas, tem dificuldades, mas foi legitimamente eleito pela população e não vai ser e não deve ser esse tipo de medida que já é recorrente, que já foi usada por outros governos, né, que deva ser o motivo para ser o julgamento da presidente. Eu acho que tem que esperar as urnas para que isso aconteça e eu acho que tomou a medida correta a presidente exatamente para que isso não crie um embaçamento na decisão. Deputado, a senhora concorda que Nardes pode estar sendo usado como instrumento para estimular o impeachment, por exemplo? Eu acredito que não, porque a oposição, que somos nós mais opositores do PSDB, não queremos impeachment sem provas. Agora já tem fatos também que o Tribunal Superior Eleitoral também vai fazer análise das contas da Dilma. E não dá para se analisar o Fernando Henrique agora com a Dilma. Já passaram muitos anos, o volume de pedaladas que a Dilma deu comprometeu, inclusive, as instituições das quais ela buscou recursos para conduzir a sua campanha, oferecendo benesses com recursos da Caixa, do Banco do Brasil, que não tinha Caixa no governo para fazê-lo. Então eu entendo que, assim como aqui no Estado os prefeitos são penalizados, eu acredito que se houve erro
da presidente Dilma, ela tem que pagar pelos seus erros. Como vai ser essa pena, eu não sei, porque eu não sou do Tribunal de Contas da União. Mas não pode se admitir que porque um fez lá atrás, o outro vai continuar fazendo. E assim nós vamos levando desmazelas pelo resto das nossas vidas. Agora a presidente, aí num gesto totalmente, que eu diria, inconsequente, ela tenta comprar partidos para a sua base através de ministérios. O povo brasileiro está enjoado disso, o povo brasileiro quer gestão. Quando tem pessoas morrendo na fila, estradas que não andam, a popularidade da presidência a cada dia baixando mais, ela tem que ocupar sua posição de liderança, ela não ocupa. O Brasil é uma nau em mar revolto, sem um timoneiro para conduzi-lo. Segundo a última rodada, agora eu começo com o deputado do PCdoB e termino com ele. E vamos continuar seguindo essa linha da questão política e do impeachment que os dois referiram há pouco. Quem é contrário, quem critica a iniciativa da União, do advogado da União, diz exatamente isso, que o governo quer ganhar tempo para conseguir aliados para impedir o impeachment, que este parecer contrário, se aprovado, daria muita força. Bom, vamos analisar por esse lado da política. Se essa é a estratégia do governo, que é o que está sendo dito, ela também não pode ser considerada uma estratégia condenável, porque é uma estratégia política. Eu só queria retomar um pouco o que a deputada falou anteriormente, as pedaladas fiscais. Afinal de contas, quem é o prejudicado das pedaladas fiscais? Existe um prejudicado? A sociedade está pagando por isso ou é exatamente ao contrário? A pedalada acaba ajudando exatamente para que o governo consiga ter possibilidade de fechamento de contas e fugir da famigerada imposição do tal do superávit fiscal para pagar banqueiro. Ou seja, então nós temos que compreender isso, embora isso possa ter, e repito, vinha sendo feito já desde outros governos. Aí não é a questão de quantidade, é a questão do ato em si. Se nós vamos dizer, tem meio roubo ou não tem meio roubo, tem meio crime ou não tem meio crime. Se foi feita infração da lei, ela foi feita lá e foi feita cá. Então, bom, era necessário que um tribunal dessa natureza tivesse colocado freio já desde aquele momento. Então é importante nós compreender isso. Agora simplesmente, bom, era um rito que vinha acontecendo, nós vamos impedir simplesmente votando contra e isso poderá ser usado para a abertura de processo de impeachment. Sem que a presidente, fora essa situação, tenha nenhuma delação, seja dos delatores da Lava Jato ou qualquer outra ilação que possa envolvê-la em alguma situação ilícita. Bom, queremos que ela pague em função da crise que nós vivemos e aí também nós precisamos compreender. Há uma tentativa de fazer uma análise da situação brasileira desvinculada do que acontece no mundo. Então, bom, se é assim, então vamos puxar, por exemplo, por que o Brasil conseguiu passar ileso da crise mundial que começou em 2008 e se arrastou para o mundo afora, produzindo efeitos devastadores em economias ditas desenvolvidas, que até hoje não conseguiram retomar o seu caminho? Então nós temos que olhar aquelas medidas que puderam e que deram condições e possibilidade de fazer as chamadas pedaladas fiscais. Então, se é esse o debate, vamos fazer o debate dentro daquilo que é melhor para a sociedade como um todo e não para uma parte só da sociedade. Sua réplica, deputada. Eu acho que o governo tem que ter responsabilidade da sua gestão. Ele não pode se apropriar de tudo que... Aqui no Estado, por exemplo, estão vivendo uma crise porque foi buscado dinheiro de todos os lados e que não havia o lastro dentro do governo. Eu acho que o governo federal tem que assumir o seu... Sartori deu uma pedalada, mas deu uma pedalada na dívida, né? É, na dívida. Nós não podemos fazer com que a presidente Dilma, vivendo num mar de corrupções no seu governo, estou falando no seu governo, ainda achar que começar a negociar cargos nesse momento, querer desviar a atenção para os erros das suas contas, eu acho que é tentar se salvar de todo jeito. E eu quero que venha à tona a verdade. E eu digo que sim, a sociedade brasileira está pagando, porque o que venderam no discurso da presidente na campanha não era o Brasil que nós vivemos hoje. Hoje vivemos um Brasil com situação dificílima, crise para todo lado, desemprego de todo tamanho e nós temos que salvar esse país. Mas não é com esse perfil de governo que negocia cargos, que baixa o seu salário numa coisa ridícula, como se os cartões corporativos e as outras coisas não fossem muito maior do que um saláriozinho da presidente. Então chega de enganar o povo brasileiro e queremos que venha à tona os fatos. O que vai resultar disso, eu não estou nem preocupada. Eu quero saber que o que é errado apareça. É a lei da transparência. A sua tréplica final. E
E os dois falando aqui nessa questão de pessoas envolvidas em corrupção, não, e não há nenhum elemento nesse momento que identifique a presidente de corrupção, chega a ser, vamos dizer, irônico, né, que a presidenta dependa de uma pessoa que hoje tem elementos para isso, que é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, onde até apareceram contas na Suíça. Mas a impressão que eu tenho, assim, ouvindo a deputada, é que é o seguinte, que agora a negociação política para recompor base parlamentar virou crime. Os outros governos não era crime, ou seja, quando o governo Fernando Henrique comprou base parlamentar para fazer a reeleição, mas é isso, deputado, a senhora acabou de dizer, mas é uma prática, foi uma prática. Na verdade, o problema é o sistema que estimula a chamada concertação ou cooptação para governar. É exatamente isso. No outro programa que eu fiz aqui, eu disse isso. É que nós temos um sistema eleitoral que financiado com a base de financiamento empresarial que distorce a representação parlamentar e que torna difícil um governo legítimo fazer a sua maioria apenas a partir das suas próprias forças. Ele tem que negociar. Então eu não vejo isso como crime, desde que seja feita legitimamente, e ela tem o poder para fazer isso. Então eu acho que nós temos que compreender isso. Nós vivemos num país que nenhum partido tem maioria sozinho para governar, seja município, estado ou nação. Precisa fazer aliança política. Agora é isso que eu digo, a aliança tem que ser feita com base num programa. E é isso que exatamente o que a deputada diz. De fato, a Dilma hoje tem dificuldade de aplicar aquilo que apresentou na eleição, exatamente porque não tem base política e sustentação política para fazer avançar. Então é natural que faça isso, e é isso que propugna, por exemplo, o meu partido, e é isso que nós defendemos para o Brasil. Obrigado, deputado Júnior Piaia, obrigado, deputada Zilá Bartenbach. E esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque um grande debate não precisa ser um longo debate.